Pronto. Então, assim, oficialmente agora, boa noite a todos e a todas. Gente, hoje, inclusive, depois eu tinha colocado para vocês mudam, né? Que a gente faria hoje uma aula síncrona extra. E aí, quando eu fui recordar, eu já tinha colocado ela mesmo como aula, né, no plano de ensino. Então, não tem nada de extra. Eu tô com crédito aí para fazer mais uma, acho que síncrona extra com vocês, né? Porque essa a gente já tinha mesmo. E então, gente, eu acho que é legal, né, hoje a gente, né, e vocês também toparam, né, e vocês estarem aqui hoje presentes, porque a gente acaba fechando uma unidade, que é essa unidade das teorias tradicionais. Então, a gente viu aí 9 teorias, como eu pedi desculpas lá na aula, né, introdutória, hoje eu peço também, né, de vocês ficarem realmente escutando, que eu acabei narrando mais, né, as aulas para vocês. Então, narrando e, tipo, eu sei que qualidade e tudo mais infelizmente, é muito aquém, né, do esperado, do desejado. Na verdade, as atividades de vocês, eu vou até liberar já desse primeiro módulo, já estão comigo aqui, então algumas atividades valem 3,5, outras, né, como o próprio seminário, vale 5 pontos, então eu já vou passando essas notas e liberando para vocês os feedbacks também, tá bom? Outra coisa que, antes de começar aqui a gente a falar, né, ter a nossa aula de hoje, eu queria falar com vocês sobre o trabalho final da disciplina. Então, agora que vocês já viram, né, todas essas teorias tradicionais, eu vou apresentar aqui agora para vocês o roteiro, que ele já foi, inclusive, postado, gente, lá no Moodle, naquele bloco de trabalho final. Então, eu coloco o roteiro para vocês, mas aí eu vou explicar ele aqui rapidamente, vocês podem tirar as dúvidas, ficarem à vontade, tá bom? Vou, então, só compartilhar aqui tela com vocês. Ai, não foi. Agora foi. Ai, agora foi? Não. Ai, por que você não quer? Eu tinha tirado aqui, gente, eu falo que a comodidade só, né, de ter esse momento remoto é só essas questões mesmo, né? Você poder colocar uma coberta assim, no colo, né, para dar mais ainda uma esquentadinha. Esses momentos só, porque a saudade, poder ver vocês, nossa, não tem preço. E quanto ao trabalho, então, desculpa, abri material errado. Quanto ao trabalho, gente, vou colocar aqui a apresentação dele. Então, olha só, a gente tem 25 pontos, né, para esse, né, atribuídos a esse trabalho final da disciplina. E aí, o que é objetivo de fato desse trabalho é possibilitar mesmo a aplicação desses conceitos abordados aí pelas teorias tradicionais. A gente vai falar hoje, né, de forma bem simplificada, mas assim, para a gente fechar a unidade, o que cada, né, teoria aí traz quanto contribuição mesmo, o que a gente pode aproveitar, utilizar dessas teorias nos dias de hoje. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o trabalho, ele vem muito nesse sentido de consolidar a partir do meio, quando eu coloco assim, que aqui eu coloco só uma página, né, de orientações, mas é porque é um trabalho que ele não é apresentado, ele é um trabalho entregue somente. Então, eu coloco aqui mais ou menos o que é para vocês ficarem atentos aí. E aí, quando a gente passa para essa parte, que agora é a hora de vocês, o trabalho ele é dividido em 3 etapas. Essa primeira etapa de descrição do negócio, que é a primeira etapa do trabalho, vocês vão, então, tipo, criar uma organização. Bem no contexto, eu vou aproveitar, vou utilizar dos conceitos das teorias tradicionais. Então, eu vou pensar desde a administração científica, teoria clássica, relações humanas, burocrática, neoclássica, comportamental, contingencial, sistêmica. Tudo isso eu vou pensar para montar o meu negócio. Nesse primeiro momento, na primeira etapa,
o que que seria interessante? O que que pode trazer motivação para vocês aí descrever enquanto negócio? Vocês vão ser uns empreendedores, apesar que o trabalho não traz, né, nenhuma característica ou até mesmo análise, né, de viabilidade, nada do tipo. Então é bem diferente do que, né, se fosse um trabalho de uma disciplina de empreendedorismo. Aqui vocês vão criar e estruturar ela de acordo com as teorias somente. Então, que já dá um pouquinho de trabalho. Então, para criar e estruturar a organização, eu apresento para vocês, então, nessa primeira etapa, o objetivo de descrever mesmo o negócio. Então, vocês podem seguir esse roteiro de perguntas para definir mesmo, né? Então, qual que é o escopo do negócio? Qual o setor de atuação? Qual que é o meu diferencial? Quais benefícios que eu vou trazer para o cliente? Qual que é a minha missão, meus valores? Qual que é o nome da minha empresa? Posso criar um slogan para minha empresa? E aqui eu coloco como sugestões. Então, vocês vão ter aí várias outras informações para acrescentarem que vocês acharem que são necessárias. Então, beleza, Alana, eu quero abrir então uma empresa de consultoria, então eu quero em gestão do conhecimento, por exemplo. Então, é a partir desse negócio vocês vão começar a definir aí toda a questão mesmo de escopo, né? Para a gente ver o que, que é de fato o negócio de vocês. Depois, no segundo momento, a gente vai, na segunda etapa, estruturar ele, então, como eu falei, de acordo com as teorias. Ou seja, a gente viu que as teorias, elas apresentam elementos específicos. Então, uma teoria, ela está bem centrada ali na estruturação das tarefas. Então, a gente viu, né, por meio aí de Taylor, de Fayol, de Weber, né, na burocrática, que elas vão me apontar, assim, como que eu devo organizar o meu nível operacional, o meu processo, né, de produção. Então, eu vou utilizar dessas teorias e quanto mais eu conseguir inserir elementos dessas teorias, mais rico vai ficar a descrição da empresa de vocês, de acordo com cada teoria, e eu vou ficar cada vez mais feliz. Então, na verdade, né, isso acaba trazendo para vocês aí, né, uma melhor avaliação do trabalho. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a administração científica, eu coloco para vocês aqui alguns dos elementos que vocês podem abordar no trabalho de vocês, na empresa de vocês. Então, por exemplo, vocês vão colocar lá, utilizando, né, a administração científica, como que vai ser o funcionamento da organização? Então, se for, né, produção, eu posso definir quais são as etapas do processo, né, de produção, o fluxo de pessoas, o fluxo de matéria-prima, o fluxo de produção, né, propriamente, de comunicação, definir como será, às vezes, o processo até de treinamento. Então, antes do meu operário, né, a gente tinha muito isso na administração científica, à medida que Taylor falava que o processo de seleção e treinamento, ele era importante, a gente molda, né, o funcionário da maneira que a gente, né, deseja. E aí, depois disso, eu vou começar a definir mesmo para a empresa até um estudo de tempos e movimentos. Então, eu posso colocar, teve um trabalho, gente, que eu tinha dado para uma turma, isso já faz um tempo, e elas criaram um estúdio de beleza mesmo. E aí tinha as meninas, por exemplo, da manicure. Então, para cada processo, então tinha meninas da manicure, as meninas do cabelo, as meninas, né, que trabalhavam com procedimentos estéticos. Então, elas colocaram, estruturaram a organização. E aí, por exemplo, a gente fica pensando, né, só em indústria, fábrica e etc, tal, e elas foram nesse nicho de prestação de serviços. É mais difícil? Não tem. Aqui eu coloco, por exemplo, nesse fluxo de produção. No caso do serviço, não seria isso, né? Um fluxo de produção, mas a gente colocaria o fluxo da prestação mesmo do serviço. Então, elas colocaram, por exemplo, tabelas que tinham referências, né? Desde quando uma cliente chegava para fazer as unhas, e aí elas mapearam. Quando a gente fala desse fluxo de matéria-primas, todos os materiais, as quantidades, tudo que era necessário para a manicure fazer a unha. Então, a gente tem aí hoje X tipos, né, de unhas. Então, unha de
Gente, de acrílico, então a unha de gel, a unha de de fibra. Então a gente vai ter vários tipos e elas iam colocando cada um dos tipos, o que, que elas iam precisar. E quando elas deram exemplo, por exemplo, né, desse fluxo aí de produção, da prestação de serviço, colocaram, por exemplo, o passo a passo de uma construção ali, né, de uma prestação de serviço, quanto à produção de unha mesmo, de fibra. E aí estruturaram mesmo o tempo e movimento. Então, o que, que era necessário cada uma fazer, o tempo que era necessário, o tempo que era gasto no total. E aí viram, né, tipo, mas teve porque a gente teve que fazer redesenhos para tirar movimentos inúteis. Então, a gente colocou os materiais, a máquina, a estufa, não sei o que, próxima. Então, é para a gente ver o quanto que a gente consegue desmembrar e pensar em atividades dentro de uma organização mesmo. E pensar que tudo é muito complexo. Quando a gente chega, né, por exemplo, eu estou dando esse salão de beleza, mas quando a gente chega no salão de beleza, assim, a gente às vezes nem pensa, né, o tão complexo, o tanto de materiais, de equipamentos, de tudo, de treinamento que as pessoas ali, elas precisam, né, ter. Então, aqui é só para a gente colocar em prática um pouquinho e reforçar alguns elementos que a gente viu lá na administração científica. E acontece muito isso. Tinha até um exemplo, né, tipo, tem uma profissional que ela gasta X tempo ali para fazer a unha. A outra, tipo, né, praticamente a mesma prestação de serviço, só que ela gasta um tempo muito inferior. Então, mas espera aí, o que está acontecendo? O que, que dá para a gente tentar melhorar quanto tempo? Então, é o estudo mesmo ali da atividade da prestação de serviço. E aí, beleza. Aí a gente vai definir incentivos também materiais, criar um projeto aí, né, apresentando o arranjo físico da empresa de vocês, bem pensando nessa lógica, né, de criar, eliminando os movimentos que são inúteis aí, criando tempos padrões. E essa etapa, gente, por incrível que pareça, não precisem, né, pensar em AutoCAD, em fazer coisas muito, muito sofisticadas, mas é legal. Tive grupos que já fizeram até usando aquele jogo Sims, não sei se vocês conhecem. Então, tipo, estruturar uma casa e etc, tal, era uma república de estudantes que eles tinham, tipo como se fosse uma pensão de estudantes, que era o negócio. Então, estou dando assim exemplos para vocês verem que não precisa ser nada muito voltado à produção, à siderurgia, à mineração, que a gente acaba ficando um pouco presos. Ou a fábrica, a empresas, né, startups de aplicativos. Então, podem ficar à vontade. Já tive vários trabalhos que foram relacionados à indústria alimentícia, a restaurantes. Então, assim, variou muito. Não tem regra, não, viu, gente? E aí, quando a gente vai para a teoria clássica, aí é que agora a gente vai abordar elementos que estão, né, bem focados. Eu vou criar uma estrutura hierárquica para a empresa, vou definir os fluxos internos ali de cada setor, então eu vou falar as responsabilidades mesmo. Vai ter um setor de marketing, ele vai ser responsável por isso, por isso, por isso. Mas não, meu exemplar de salão de beleza. É só eu e mais duas manicures. Eu preciso de um setor de marketing, estou criando aqui, né, uma microempresa, então não, eu vou ter que ser realista, eu vou ter que ter uma pessoa responsável pela gestão. E a gestão vai englobar muitas vezes a gestão tanto de marketing, quanto financeira, né, quanto de treinamento ali para elas. Então, uma pessoa acaba sendo responsável, não tem que criar uma grande, né, organização necessariamente. E aí, depois, quando eu vou nessa questão aqui de apresentar as funções administrativas, é aquela que vocês viram mesmo, segundo Taylor lá, Fayol, desculpa. Quando a gente fala, né, da função tanto contábil, a função mesmo, né, de recursos mesmo, de financeiros. Então, a gente pensar nas funções técnicas, de segurança, né, que foram as que vocês viram. E apontar as principais responsabilidades ali dos executivos, né, e das pessoas que ocupam esse cargo. Na teoria das relações humanas e comportamental, eu coloco as duas até juntas, porque aqui a gente pode tanto explorar a questão da existência de uma organização informal, então é mostrar que o gestor dessa organização de vocês, ele vai ter a consciência que podem formar grupos informais,
dentro dessa organização e que a gente vai tentar, né, trabalhar tipo no sentido se o comportamento desse grupo informal está sendo prejudicial para os demais grupos ou se esse grupo incentiva os demais. É como se a gente pudesse, né, tivesse a oportunidade de fazer análises. E aí, o segundo ponto seria a questão de motivar mesmo. Então, por exemplo, né, vocês fizeram, né, o exercício sobre, acho que pode ser até dúvida de alguém, né? Mas o exercício sobre, tipo, se eu tenho aqui como, né, tipo, trazer um bônus, um benefício, uma motivação para os meus funcionários, como que eu vou fazer isso? Qual critério que eu vou, né, tipo, associar essas recompensas? Vocês lembram dessa atividade? Alguém teve dificuldade em fazê-la? Ou foi super tranquilo? Vocês sabem de qual atividade que eu tô falando? Eu Alguém? tive, professora. Eu ia perguntar à senhora em relação a isso, porque eu tomei um critério de análise em relação a, tipo assim, né, vestir a camisa da empresa. Eu queria saber qual que seria Ah, a top! opinião sua também. E também teve muito, eu achei que teve muito pouco dado, né? Porque, tipo, teve, sei lá, eu achei que não tinha como fazer talvez uma escolha melhor, porque eu acho que tinha poucos dados no exercício. Perfeito. Eu só não consegui reconhecer a voz. É o Daniel que tá falando. Daniel, beleza, Daniel, já vou comentar. Eu acho que alguém também abriu o microfone, não abriu? Oi, Alana, boa noite, gente. E boa noite. Quem? Desculpa. Esther, Oi, Esther, tá joia? beleza, você? Tudo bem, graças a Deus. Também tive um pouco de dúvida em relação a isso mesmo. Acho que até comentei lá que uma das dificuldades é as poucas variáveis, né? Porque, exemplo, por uma pessoa ela ter muita falta, por que ela teve muita falta? A gente não teve como saber esse diálogo, né? Vai que ela estava passando mal, inúmeros motivos. Então acaba que a gente fica um pouco mesmo ali na incerteza, né? Foi bem difícil mesmo de julgar. Ai, que ótimo, Esther, adorei, viu? Eu vi que aqui o Alisson também levantou a mão, Alisson, pode falar. Aí depois eu dou feedback, viu, gente, para os Ah, três. ela... então, assim como os meninos comentaram aí, a dificuldade foi a falta, poucas informações que tinha, poucos dados, né? E, Perfeito. e acaba que a gente só vai para o lado da produtividade, porque o que estava focado ali era mais a produtividade e o relacionamento com as pessoas ali, que na verdade não é só aquelas pessoas que elas se relacionam, né? Que é o supervisor, ou com a equipe. Mas, e aí, a dificuldade maior é você encontrar uma justificativa plausível, né, ou justa para poder, não, essa pessoa vai receber tal porcentagem do lucro, aquela ali não. Por quê? Produziram mais? É o que eu tinha acesso, né? Eu acredito que era necessário ter mais informações sobre atividades mais específicas, algo do tipo. Perfeito, Alisson, obrigada, viu? Pedro, Boa noite, professora. Boa noite, boa pessoal. noite, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu acho que a minha dificuldade é um pouco do que cada um comentou, é, mas principalmente em saber meio que dar peso nas coisas. Algumas coisas eram mais voltadas à produção, outras coisas é mais a forma como a pessoa executa o serviço, né? Então, tentar dar qual o peso poderia, vamos supor, dar maior desconto no dinheiro que a pessoa ia receber, né? Na quantia que ela ia ser destinada para aquela pessoa. Então, ir fazendo essas medidas assim, para não dar uma medida também de uma forma para uma pessoa e de outra forma para outra pessoa. Então, trabalhar, Perfeito, trabalhar isso foi um pouco mais difícil para mim. perfeito. Tem mais alguém com a mão levantada, gente? Acho que não, né? Agora, tem alguém que fala assim: eu achei super tranquilo, não tive problema nenhum para fazer atividade, assim, não tive dificuldade. Tem alguém? Tipo, não, Alana, não, fui fazendo ali, sabia, né? Tipo assim, que não ia ter uma fórmula às vezes, então eu só fui acrescentando e tava ok. Teve, gente, alguém teve essa percepção? Laura, vamos lá, Laura. Boa noite, Alana. Boa Não é que eu achei noite. fácil, mas assim, eu acho, eu
olhei mais pela questão do salário. Eu fiz uma conta e fiz a proporção do salário pelo dinheiro, porque estava difícil para olhar cada situação para ver de uma forma isolada. Aí eu peguei mais pela parte do salário que a pessoa já ganhava para poder dividir. Porque o que a pessoa era boa em uma coisa, talvez ela era ruim em outra, mas ela tem algum ponto positivo. Perfeito, Laura, pela análise, né? Tipo assim, uma das opções que você encontrou aí. Alguém discorda da Laura, gente? Alguém fala assim, nossa, Laura, não faz sentido, não. Alisson, Eu usei, desculpa não ter levantado a mão, mas eu tinha usado os salários desculpa. para discernir, né, se o funcionário era tipo funcionário velho de guerra, se o funcionário era um estagiário, né? Porque tipo, na minha opinião, tinha funcionário que tinha uma alta produtividade, mas na minha opinião ele era horrível. Ele não estava nem aí para a empresa, não contribuía para ela como um todo. Aí, tipo, eu achei que o tempo de serviço era o salário era por questão de tempo de serviço ou de como é que fala? De qualidade, né? Uma pessoa bem instruída. Perfeito, Daniel, análise também. Alisson, não é isso? É, Isso. eu não deixei levar pelo salário, não, porque por várias razões a pessoa pode ter aquele salário, né? Quantidade de horas trabalhadas, o formato do contrato, então, ou tipo de cargo, nem sempre aquela pessoa que está exercendo é velha de casa, está recebendo Aham. um valor alto. Às vezes é porque ela tem graduação superior, e aí tem valorização por educação, né? Então, eu não me deixei levar por isso, não. Eu acho que a avaliação ela tem que ser muito mais robusta do que isso, né? É muito simplificado a gente olhar apenas uma variável ali. Eu acredito que tem que cruzar mais coisas. Eu acho uma grande dificuldade determinar que você tinha um valor X para repartir entre eles. Agora, independente das variáveis que você utilize, as razões pela qual, o que você. As partes entre eles vai ser igual ou vai ser uma porcentagem X, Y, Z? Entende o que eu quis dizer? Qual a fatia de bolo para Entendo. cada um ali? Eu acho que o complicado também é isso, você determinar o que cada um ali merece, digamos assim. Perfeito. Ótima colocação também. Tem mais alguém, gente, que gostaria de complementar? Somente? Então vamos lá, eu vou voltar aqui agora. Então, nas percepções, né, que a gente teve o Daniel, o Alisson, a Esther, o Pedro, né, que se manifestaram de ter tido muita, né, talvez aí uma dificuldade de estabelecer critérios. E no caso, a Laura, que também agradeço super, viu, Laura, de trazer, tipo, olha, eu optei por um critério. Então, assim, e aí, Laura, até peço desculpas, porque na hora que eu coloquei, né, o seu critério, falei, alguém concorda ou discorda? Era geralmente para criar o que as organizações elas acabam tendo mesmo. Então, ou seja, diversas pessoas, quando abordam um ou outro fator, né, e consideram esse o mais relevante, alguns vão se sentir o quê? Injustiçados. Então, quando você fala que encontrou um critério, foi ali de acordo com seus recursos, a forma que você, né, a lógica que você encontrou para poder fazer a divisão, tinha que ser feita a divisão. E aí, quando a gente tem, por exemplo, o Daniel, o Pedro, a Esther falando dessa dificuldade, e aí eu venho e eu concordei, acho que vocês perceberam com isso, eu fui concordando com todo mundo, né? Tipo, tem dificuldade, tem mesmo. Nossa, ótima colocação, porque existe essa dificuldade, eu queria que vocês vivenciassem. Então, para mim, é como se fosse, tipo, o objetivo da atividade concluída, essa dificuldade de quando o gestor ele tem ali uma planilha e muitas vezes a planilha ela é de fato quantitativa. Então, quando tem, tipo, a Esther levanta essa situação, né? O funcionário está faltando muito, mas não tinha ali as causas de falta. Então, foi apresentada uma planilha mais, né, superficial mesmo, de quantitativo. E eu tinha aspectos ali limitados, eu não tinha mais informação. Então, muitas vezes, nas organizações, por mais que, né, o colaborador, o gestor vai chamar um colaborador e conversar para entender melhor a situação e tudo mais, vão ter momentos que ele vai ter que tomar decisões com o número de informações que tem ali disponíveis. E aí, gente, não tem resposta correta para aquela atividade. O mais revoltante é isso, né? Eu acho que vocês devem ter ficado aí agora. Porque não tem mesmo, não tem como a gente falar que vocês deveriam olhar se as ideias dadas com as ideias
sugeridas, né, com as ideias implementadas, isso é o fator mais relevante? Então, não. Ou então, se a questão de assiduidade ou de relacionamento com os colegas é a informação mais importante, por quê? Então, quando eu peço para vocês justificarem a escolha de vocês, mas peço também para vocês relatarem dessa dificuldade, é porque naquele dado momento ali, com a ferramenta, né, com as informações que vocês tinham, era o que vocês poderiam fazer. Então, era tipo, passar mesmo, né, a mensagem para os colaboradores que estava sendo tomada uma decisão com base nisso, mas por outro lado, né, não ao contrário, mas por outro lado, ter uma grande reprovação, tipo, muitos se sentirem injustiçados, como, por exemplo, se o Alisson fosse, né, dentro aí da lógica, né, de Laura, sido justificado, né, eu olhei a questão de salário e tudo mais, ele ia se sentir desmotivado, insatisfeito, né, a questão de injustiçado. E aí, muitas vezes, por exemplo, o Daniel, quando ele foi colocar a questão, desculpa se não foi Daniel que falou sobre produtividade, ou foi o Pedro, desculpa, agora me confundi aqui, mas, tipo, eu olhei produtividade, porque era importante. Só que depois eu olhei lá também que, tipo, tinha outros fatores que a pessoa não era legal. Então, assim, essa confusão e na verdade, assim, a gente fica frustrado, né, até mesmo por não ter um resultado, mas os gestores, eles têm muitas vezes tomar decisões sabendo que aquela decisão pode gerar, sim, né, uma desmotivação. Então, o que ele pode fazer? É tentar trabalhar ao máximo essa questão de análise de forma coerente e tentar buscar informações extras, mas nem sempre essas informações também vão estar disponíveis. Então, eu queria muito que vocês vivenciassem essa sensação, sabe? Tipo, de impotência, às vezes, que o gestor tem, tipo, eu tenho que fazer algo que é para motivar, né? Então, eu estou dando uma bonificação, mas ao mesmo tempo, se eu não souber fazer aqui de acordo com criar um critério, criar pesos e, né, fazer um cálculo, um ajuste aqui, né, tipo, justo, eu vou desmotivar. Então, é usar uma ferramenta que pode, né, causar um efeito super negativo. Laura. Ô, Alana, eu não sei se tá certo o meu pensamento, mas eu não considerei essa parte do salário injusto, porque eu peguei exatamente o tanto que era proporcional do salário, proporcional ao valor do bônus. Então, eu acredito, assim, que se tiver algum, assim, que não foi injusto nesse sentido, assim, todo mundo ganhou pelo que já ganha. E se caso se sentiu injustiçado, já é uma outra área, porque aí já é um reajuste de salário, aí já não estava na questão. Então, Laura, e sabe o que pode acontecer? E a gente vê isso também? Tem organizações que optam por salário mesmo. E às vezes acabam, tipo assim, o colaborador que já ganha um pouco menos, né? É igual você falou, é uma outra questão a ser analisada. Mas se aquele colaborador, o cargo dele tem esse salário que é um pouco menor. Então ele fica, às vezes, tão assim incomodado, tipo, nossa, mas fulano já recebe. É igual quando a gente tem a PLR, né, na própria Vale. São tantas vezes aquele salário. Então, tem algumas pessoas que começam a ficar tão assim indignados, tipo, nossa, ele já recebe um salário tão alto, e quando ainda vai ganhar um bônus, uma coisa assim, ele é muito mais beneficiado ainda do que eu. Isso pode, de acordo com a percepção de alguns, ter essa insatisfação. Dependendo do método, desculpa, eu não consegui ler tudo aqui rapidinho que eu vou abrir, Alisson. Pode ter isso, pode sim. E assim, é uma questão, sabe, de eu olhar também para outras pessoas, ó, eu, tipo assim, né, ficar visualizando que existem, né, tipo, benefícios, já tem esse cargo, já tem tantos benefícios associados às vezes, e quando tem uma participação assim, a gente ainda vai trazer mais benefícios. Mas assim, também super concordo, Laura, é uma forma e a gente pode justificar que é a que, né, dentro dos critérios, é a que mais, né, cabe ali, é a mais coerente. Também concordo. Eu não tinha visto, Beatriz, desculpa. Pensei agora que não posso ter sido justa, porque eu olhei a avaliação dos supervisores. Eu não sabia se foi realmente feita a avaliação de forma justa, digamos. Não, super.
Então, assim, eu acho que todos os fatores ali, eles, por serem, né, realmente quantitativos, a gente não tinha essa riqueza de informações para falar. Então, por exemplo, a avaliação do supervisor. Então, será que a percepção do supervisor, ela pode ser tão fiel mesmo que eu vou fazer essa distribuição, né, a ponto de considerar o que ele avalia? Ou se aquele supervisor ele pode ter, né, talvez aí uma percepção, uma interpretação errada de algum colaborador. Teve a questão também, né? Eu acho que estou tentando lembrar assim, gente, por alto vocês me lembram, de critérios. Mas, por exemplo, de relacionamento com os colegas. Então, teve pessoas que eu lembro que até falaram, sabe? Nossa, ela tem uma produtividade muito boa, mas o restante não tá legal. Então, tipo, essa produtividade dela aqui não podia ser considerada, explica o porquê. Então, cada um vai apresentar uma justificativa. E aí eu te desmotivo mais, né, Daniel? Que aí eu acho que às vezes você falava assim, nossa, esperava que ia ter uma resposta mais fechadinha, não é? Depois você me conta. Realmente eu achei aí, porque tinha muito critério nada a ver, né? Essa questão do supervisor aí foi o mais nada a ver de todos. Não tinha qualquer, sei lá, nada, só opinião sobre o supervisor. Aí não tinha nada por embaixo, embasado, né? No contexto. Então, Daniel, e aí sabe o que é mais legal? Que aí a gente até viu, né, esse comentário da nossa colega, que aí, no caso, igual a Beatriz falou, foi a que eu percebi que era mais, né, talvez naquele momento ali, coerente. E quando a gente acaba vendo e sabendo que o tomador de decisão, ele também tem percepção. Então, por exemplo, gente, hoje a gente pode dizer aí, né, o dia tá muito frio. Então, algumas pessoas podem até alegar mesmo, de acordo com a percepção dela, não, já passei por dias muito mais frios, porque eu tenho uma experiência de viver tal em países que, né, tipo, é -20. Então, a gente pensa, né, quando a gente traz experiências quando a gente vai tomar alguma decisão. Então, o gestor também, por mais que ele tenha que ser, né, ele tem que se justificar cada vez mais pela decisão e ser mais justo, ele passa por momentos assim que tem informações limitadas e que a decisão dele pode ser não tão justa assim, sabe? E isso desmotiva, o que seria um fator para motivar e pode desmotivar. Mas alguém, gente, colocou como Laura a questão da supervisão, desculpa, do salário? Pode só levantar a mãozinha, não precisa nem falar, não. Alguém colocou essa questão de salário? Adilson. Aí, Laura, eu ia falar que você estava sozinha nessa, não é possível. Porque é muito óbvio, assim, pra gente, né, pensar realmente igual o PL, né, se baseia nisso. E alguém colocou supervisão como é que fala? Avaliação do supervisor? Só para ver se tem alguém com a Beatriz. O Alisson, a Esther, Pamela. Isso. E aí, é só pra gente confrontar, gente, não tem, igual eu falei com vocês, não tem o certo, não tem o errado. Tem que ter uma justificativa mais plausível, né? Então, por exemplo, o Daniel, né, Daniel, talvez você pensou que essa seria uma das últimas, né? Dos últimos critérios que você ia avaliar. E aí a gente vê que tem colegas que foram o primeiro critério. Então, como que as percepções da gente são diferentes. Pedro, você quer falar, Pedro? Eu só ia comentar que eu meio que fiz um mix dos dois. Eu Isso, pode falar à vontade. considerei a, a remuneração da pessoa e a nota que foi dada pelo supervisor. Então, por exemplo, se o cara teve muito bom e a faixa salarial dele era de 800 a R$ 1.000, ele ia receber tantos por cento, ia receber tanto em valor. Aí eu defini isso para várias faixas salariais e para várias notas. Aí fiz tipo uma matriz cruzada, sabe? Aham. E aí tinha os valores Proporção. definidos. Aí era o valor máximo que a pessoa poderia ganhar. Aí os outros critérios, como eram umas coisas bem assim, distintas, e eu fiquei um pouco confuso, aí eu decidi utilizar eles como descontos. Então, se a pessoa foi mal nos outros critérios, ia descontando desse valor máximo que ela poderia receber. Olha, e aí você conseguiu distribuir os 40 mil nisso. Isso. Entendi. Bacana. Alguém fez assim também, gente, né? Dividindo, fazendo proporções assim, considerando mais de um critério? Eu
Aham. Eu comecei falando, porque eu coloquei, na verdade, eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Eu coloquei pesos nas coisas que eu fui achando legal. E que eu, tipo, e o que eu, igual o salário, eu coloquei peso zero, eu não contei o salário da pessoa, entendeu? E o que eu achava muito importante foi 1,5 e 2. Mas aí, porque se a pessoa tivesse indo muito ruim nos pesos que eu levava em conta como negativos, ela ficava com um salário muito baixo. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um, um inicial, né? Exemplo, dividir X porcentagem de 40 mil para todo mundo e todo mundo começa com o valor inicial. E Perfeito. depois disso que foi adicionando com a medida dos pesos. Perfeito. E várias pessoas, eu acho que devem, né? Acho que levantaram a mão, Esther, que pensaram assim também, igual você, igual o Pedro. E assim, gente, eu acho que a questão mesmo, igual eu falei com vocês, é refletir um pouco dessa dificuldade de trabalhar uma ferramenta, né? Uma ferramenta, desculpa, né? Trabalhar ali uma decisão sem ter ferramentas que auxiliem nessa decisão, sem ter muitas informações, sem poder, sem não ter onde recorrer para buscar mais informações. Então, essa que era um pouco do objetivo mesmo da atividade. Mas aí, com certeza, vocês vão receber comentários, tá bom, gente? Em relação, tipo, perguntas, porque, igual eu comentei com vocês, não tem resposta correta. Então, em algumas atividades, eu coloco para vocês, mas você acha que seria justo isso? Mas você acha? Então, é só mesmo para refletir e pensar nessa questão de o que eu posso tomar quanto decisão para motivar, eu posso acabar desmotivando diversas outras pessoas. Então, tem que pesar além disso também. Gente, eu até tirei apresentação aqui que eu amo a participação dessa turma. Então, eu já tirei que eu falei assim, não, eu posso contar com essa turma, sabe? Tem turma que eu brinco com vocês, assim, né? Que é tipo sessão espírita que o pessoal fica, alguém? Alguém? Tem gente aí? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém manifesta? Aí a gente brinca que não manifesta. E aqui a gente tem uma participação bem legal, viu? Obrigada mesmo, pessoal. E aí, pessoal, voltando lá ao nosso trabalhinho, daqui a pouquinho também vocês podem fazer super perguntas, né, de dúvidas sobre ele. Oh, desculpa, eu tô abrindo outra coisa. Oh, gente, caramba. Pronto. Então, a gente tem nessa teoria aqui de relações humanas, vocês pensarem em recursos que podem, de alguma forma, auxiliar aí como práticas mesmo motivacionais. E pensem não só em práticas motivacionais aí, recompensas, que são, né, e homos econômicos, né? Pensem em recompensas também sociais. Eu acho que entender quando a gente fala, né, eu falei isso com vocês no áudio da aula, na narração que eu falo, quando eu pergunto, né, eu falo, olha, a gente tem motivos para agir, né? A gente já falou isso também na aula inicial. E quando eu falo dessa questão de motivos, então eu tenho diversos motivos e cada pessoa vai ter um motivo diferente, até porque a gente está falando aqui, e a gente falou agora, né? Eu trouxe essa atividade porque eu sei que a gente vai ter divergências, às vezes, de opiniões distintas também. Então, nós somos pessoas que temos, né, uma bagagem, como eu falei anteriormente, temos valores muito diferentes. Então, pode ser que essa prática, né, de dividir, de receber o bônus e tudo mais, pode motivar muita gente. Mas como também ter práticas, né, que vão ressaltar ali, ter um reconhecimento do melhor funcionário, do destaque, etc., de um prêmio, né, de uma viagem, uma coisa assim também saia, né, fora só dessa recompensa monetária, ela também ela é importante. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas, por exemplo, eu trabalho, né, eu atuo na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento por motivos mesmo, tipo, nem são assim de caráter social, sabe? Mas é de caráter mesmo quando a gente considera que aquela organização, eu faço algo nela, porque ela tem, na verdade, né, ela traz para mim alguma recompensa, e a minha recompensa é questão só de conhecimento. Então, assim, nossa, mas será? Você vai trabalhar lá, vai ficar fazendo, né, pesquisa, igual a gente está fechando o panorama de gestão do conhecimento. Então, assim, é muito custoso, são horas de trabalho. Aí agora entrei para a diretoria de científica. Então, é muitas reuniões para começar a definir, conversar sobre pesquisas e tal. Tá, aí a gente pensa, né? Tipo, nossa, vou trabalhar de graça. E aí, ao mesmo tempo, é tão motivador, sabe? Tão motivador mesmo você saber que você tá participando ali de uma reunião com os nomes que você cita nos seus trabalhos, nos seus artigos.
porque são também referências, então você estar conversando e aprendendo com eles é tão mais gratificante que você me falasse assim, você vai receber um salário ali por mês, ou, né, ou vai ter um reconhecimento, um status, etc. Então, a gente pode ainda considerar esses outros, né, fatores que existem, gente. Eu dou o meu exemplo porque ele acaba sendo real mesmo. E aí, a gente tem, na teoria da burocracia ainda, elementos para vocês abordarem. Por exemplo, quais são rotinas, procedimentos que vocês podem criar? Então, vocês viram, inclusive, gente, depois eu queria até tirar uma dúvida com vocês. Vocês conseguiram finalizar a atividade do McDonald's? Assim, alguém não conseguiu pegar ainda? Não tem problema nenhum, viu, gente? É só mesmo para eu saber aqui e até onde eu vou chegar com vocês hoje. Todo mundo conseguiu finalizar? Vou fazer. Ai, desculpa, gente. Deixa eu abrir aqui no chat que eu não tinha visto. De revisão, isso, Alisson. Esse último agora. Só para saber assim, quem já finalizou ele. Levanta só a mãozinha para eu ver. Perfeito. Peraí, gente, que eu vou abrir a minha outra aqui que eu consigo ver. Beleza. Mas aqui, na verdade, era só mesmo saber quem já finalizou, porque no finalzinho da aula eu ia passar o gabarito, né, dela. Então, tipo assim, discutir as questões com vocês. Só que aí eu acho que é melhor, talvez, eu só postar essa parte para vocês, não ficar falando das respostas, para dar tempo de todo mundo ler as perguntas e fazer, e depois confere a resposta. Era só por isso mesmo, tá bom? E assim, eu acho que às vezes já devem ter pelo menos visto, né, o texto. Então, aqui dá também para a gente fazer esses comentários. Por exemplo, lá no McDonald's, a gente viu que eles têm 750 páginas do manual especificando, né, todas as ações necessárias. Então, por exemplo, a batata ela vai ser frita numa temperatura X e ela vai ter tantos gramas, né, tanto de sal, quantidade de sal, e aí a gente começa a especificar tudo, né, e vai ter realmente a quantidade de batata dentro daquele combo, vai ter, então, o pão, como que o pão deve ser feito, um passo a passo para o pão. E aí, a gente chega a padronizar tanto que até o atendimento, ele tem uma norma de falas mesmo, né, de passo a passo. Então, já tem, né, como se fosse, tipo, padrão. Então, eu saber que se vai chegar um cliente, boa noite, que o seu desejo, papapá, deseja mais alguma coisa? Quer acrescentar um milkshake? E não sei o quê. Então, já tem os padrões bem definidos. E isso é a teoria da burocracia que traz. Então, vocês podem definir isso. Eu já tive grupos, por exemplo, que definiram essa questão de recepção. É igual agora, eu tenho conversado, né, com algumas turmas, a questão, por exemplo, da pandemia. Então, vocês podem aproveitar que tem esse contexto e criar organizações, né, pensando já também nessas adaptações aí de pandemia, e talvez, por exemplo, numa academia, criar hoje, né, um protocolo de acolhimento, de recebimento, para receber mesmo, né, o aluno, seria mostrar, olha, a gente tem tais protocolos aqui, de acordo com as normas da vigilância sanitária, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que ficaram confortáveis, que estão, né, seguras, sentindo seguras, confortáveis, para voltarem a alguns ambientes de trabalho. Eu lembrei que agora que eu comentei sobre academia e tudo mais, mas tem vários. Então, às vezes, padronizar isso agora, né, criar aí esse procedimento padronizado, tanto, né, de cumprir as medidas sanitárias ou de apresentar para os clientes essas medidas, é uma coisa que seria legal. Outras aqui, gente, seria, né, montar mesmo o time certo. Então, aí a gente viu o Weber falando lá da meritocracia, vocês lembram? Então, o que é essencial para o negócio? Como que pode se dar a comunicação? Então, tipo, a gente pode ter o WhatsApp ali ou não, a gente vai ter canais formais construídos pela empresa e tudo mais. E temos ainda a questão da teoria sistêmica e contingencial trabalhando aí ambiente. E aí, quando a gente fala em ambiente,
vocês podem definir mesmo quais são os principais concorrentes de vocês podem definir quem serão os principais fornecedores da empresa, quais seriam um pouco, né, as características, é como se fosse uma pesquisa de mercado, né, gente? Como que seria um pouco essas características aí dos clientes, né? Qual faixa etária, qual o trabalho deles, onde eles moram, quais são os ramos, se forem pessoas jurídicas, interesses, comportamento desses clientes, o que leva essas pessoas a comprarem produtos de vocês, porque lá no início, vocês viram, quando vocês vão descrever o negócio, que vocês têm que colocar o diferencial. Então, eu estou abrindo essa empresa por quê? Então, eu tenho que trazer, colocar um valor ao meu negócio. E isso é qualquer empresa, né? Ela tem um valor ali, né? Eu escolho uma empresa por algum motivo. Então, a gente tem que tentar trazer esse motivo para o colaborador. E aí, para o cliente. E por fim, a gente ainda não viu, mas né, está também no nosso conteúdo, a gente definiu um pouco essa questão de cultura organizacional dessa empresa. Então, por exemplo, quais crenças e pressupostos vocês podem criar, por exemplo, como fundadores, a ser seguidos? Ritos. Então, a gente pode criar aí diversas, né, ritos, rituais. A gente vai falar de ritual de integração, quando alguém chega, ritual de reconhecimento, né, quando alguém é promovido, a empresa faz um ritual. Então, a gente vê essas questões na teoria, que aí eu peço para vocês colocarem na prática. E aí, basicamente, a estrutura mesmo do relatório, gente, ela já está disponível no Moodle. É isso, a descrição do negócio. Vocês vão descrever depois, estruturando o negócio com as teorias. E colocar da administração científica, todas as características para construir o negócio, até a gente chegar aí na contingencial. Aqui não tem as 9 teorias, porque, por exemplo, a estruturalista e também a neoclássica, eu acabo não abordando. Então, acho que são, na verdade, acho que eu coloquei 2,8 aqui, mas acaba sendo menos. Por exemplo, teoria sistêmica e contingencial eu coloco junto para vocês. Então, assim, as que estão ali, eu acho que dá para a gente abordar de forma tranquila. E quem quiser abordar alguma outra, que eu não coloquei ali também, pode ficar à vontade, viu, gente? Dúvidas sobre o trabalho? Pode falar, por favor. Ô, professora, pode ser uma pergunta bem óbvia, que talvez você tenha falado, mas esse trabalho é em grupo. Isso! Aqui, o Alisson. Não existe pergunta óbvia, vou ficar tranquilo, tá bom? Se a pergunta, ela é importante, com certeza. E eu não tinha falado ainda não, tá? Fica tranquilinho também. Ah, tá. Então, eu vou... E a ideia Pode aqui falar. é que esse negócio que vamos criar, ele tem que abordar todas essas teorias. Isso, Tem perfeito. características das teorias nele, é isso, né? Isso, exatamente isso. É você criar essa organização considerando mesmo as teorias e esses elementos aí. Então, Tá. quanto mais elementos você abordar, E o que acontece se não conseguir abordar todas as teorias? não tem problema, mas com certeza, sim, você pelo menos um aspecto daquela teoria você pode, sabe, tipo, justificar e abordar ele. Eu acho que, tipo assim, não vai chegar num ponto que você vai falar, não, dessa teoria eu não consigo tirar nada. Eu acho que não, Alice. E se chegar nesse ponto, aí sabe o que a gente pode fazer? Você pode falar comigo que a gente vai conversar e vai encontrar ela. Tá bom. Obrigado. Então, tipo, não tem muita, né, Alice, muita opção, né? Eu É, vou ter que meio que abordar elas. isso aí. Mas a ideia é isso, para a gente pensar mais um pouco, né, sobre, na prática, como que essa teoria pode me ajudar em algo nas organizações. E aí, Alisson, só respondendo um pouquinho o trabalho a pergunta de você sobre os grupos, gente, isso aqui não é para escolher, não, desculpa. É uma forma que eu encontrei para vocês verem como que foi feita a divisão de grupos. Por que eu faço essa divisão? E a gente, né, vocês me escolhem. Porque como aulas, né, são remotas, os colegas, muitos, ficam perdidos em turmas, não conhecem nenhum membro, não tem e-mail, não tem contato, etc. Então, eu acabo utilizando do Moodle para fazer esse agrupamento de pessoas. Aí, assim, vocês me falam se não tendo dificuldade de fazer contato com os grupos e etc., mas geralmente é tranquilo. Vocês já fizeram trabalhos em grupos assim? Do grupo ter sido criado pelo Moodle?
Alguém nunca fez trabalho assim? Sim, professor, eu acho que tem outras disciplinas também que os professores estão usando essa ferramenta. Ah, obrigada, Alisson, porque se tiverem, Olha, gente. Oi, então não é diga. o mesmo grupo que a gente apresentou lá o resumo Não dos capítulos? é. Ah, tá. Não é essa, porque, Alisson, aquele lá, ele ficou um pouquinho maior, porque eram menos, né, capítulos, foram poucos, né? E aqui, inclusive, gente, vocês querem que prorrogue a data dele? Vocês podem me falar, viu? Porque, se não me engano, acho que tinha postado um grupo apenas, e é para hoje, não é isso? Isso mesmo. Isso. Então, vocês podem me falar, vocês estão precisando mais de prazo, de tempo, ou tá ok? Pode falar mesmo, tá, gente? Não, Alana, quero mais uns dias aí. Agarrou aqui, então eu abro lá para vocês colocarem mais alguns dias. Pode fazer isso então? Ô, Alana, já tem bastante grupos postados lá. Ah, é? Ah, não, então Tem 4 fechou. grupos já. Não, então fechou. É porque eu tinha visto hoje mais cedo e só tinha ainda da Thaís, eu acho. E aí eu só vi ele ainda. Então, desculpa, gente. Obrigada, Alisson. E aí, esse, então, Alisson, para não ficar grupos muito extensos, né? Eu acho que para dar conflitos de ideias, né, também, aí esse aqui são só 3 membros. Então, a gente tem 10 grupos aqui para esse trabalho. Fechou? E então aquele grupo lá dos resumos não vai aproveitar para mais nenhuma atividade da. Não, vocês estão despedindo. Tá bom. Tipo assim, né? Fez só uma atividade, agora vocês já estão para outras, conhecendo outras pessoas. Obrigado, Alana. Imagina. E, peraí, rapidinho, gente, só para eu ver aqui. Alguém levantou a mão? Não, né? Se levantou, a gente pode começar a falar. Não, acho que não. Então, pessoal, esse é o trabalho. Então, assim, tem dúvidas, sugestões. O que, gente, eu aconselho, e aí eu vou até combinar com vocês, que esse trabalho é para ser entregue no dia 18 de agosto. E eu não vou fazer com vocês apresentações parciais, mas o que eu queria combinar com vocês é, quando vocês descreverem, eu marcar uma data, para vocês descreverem um negócio e eu der um feedback para vocês, tá ok? Para vocês não irem fazendo todo o trabalho assim numa dúvida, não sei se esse tipo de organização a Alana vai gostar, não sei se é isso que ela está esperando, não sei se é isso. Então, eu acho que a gente podia combinar uma data e vocês apresentarem, né, tipo, a primeira parte, eu daria aí para vocês até, né, um pouco mais no final do mês, uns 15 dias. Aí vocês apresentam a primeira parte para mim, né, postam a descrição do negócio. E aí depois vocês fazem as duas outras etapas e entregam no dia 18 de agosto. Podemos combinar assim? Vocês acham que fica melhor? Pode ser? Ai, desculpa, eu não consigo visualizar a telinha de vocês, eu fico indo e voltando. Ok. Não, beleza, gente. Eu acho que é melhor para eu ficar acompanhando vocês mais um pouquinho de perto, tá bom? Gente, então, ok, mais alguma dúvida? Posso passar adiante? Pode? Beleza. Vou começar aqui só a apresentar para vocês. Na verdade, é porque nós estamos fazendo transição mesmo de unidades, né? E aqui, então, o que que a gente viu até hoje? Nessa questão de revisão mesmo da disciplina, gente, eu coloquei como. Vou colocar como tela cheia, não sei, vai começar a passar. Isso até gera ansiedade, que ele vai falando e eu já falo rápido. E ele vai passando, passando, passando. Então é melhor só colocar assim, sem ele mostrar. Então, aqui nessa questão, gente, o que nós vimos até agora? Então, de fato, né, a gente tem um exercício de revisão aí, que ele trabalha todas as teorias, eu vou passar para vocês, né, o resultado, não vou postar agora, por causa que alguns ainda vão fazer. E a introdução, dá uma introdução aí a essa unidade 2. Os comunicados, gente, que eu tinha que fazer mesmo era questão de data do seminário, mas já tá ok, né? Então a gente hoje encerra. O trabalho final, apresentar eles para vocês e falar sobre essa correção das atividades. Que aí agora, se já acabaram a primeira unidade, vou postar, peço desculpas já antecipadas, porque chega muito e-mail para vocês, né? Então, cada feedback que eu dou vai começar a chegar e-mails aí nas caixas, né? De mensagem de vocês. Mas é legal que a gente discute, a gente vê o que tem, né, tipo assim, de percepções que a gente
né, que vocês talvez fizeram e não fizeram, às vezes, de forma tão completa, então eu coloco alguns comentários. Basicamente, gente, isso tira também um pouco da ansiedade, mas, assim, se a pessoa fez atividade, fez dentro daquele contexto, ela já obteve total na atividade. Então, eu retiro mesmo pontuação, então, basicamente, as atividades valem 3,5, ou, né, tem atividade seminário, vale 5. Então, são atividades que 3,5, então, se eu fiz, não, me fiz, assim, de forma coerente e tudo mais. Então, já é ponto garantido de vocês, tá bom? E aí nós vimos, então, até agora, as teorias clássicas. E cada uma delas, a gente viu basicamente, na teoria da administração científica, que a ênfase foi nas tarefas. A gente teve aí a organização racional do trabalho, trazendo para a gente toda aquela questão de conceito de homos econômicos, de padronização, de ambiente. Vocês lembram das condições ambientais, do estudo de tempos e movimentos. Vocês podem me ajudando, que agora vocês já estão fera nelas, né, gente? Então, a gente tem, na verdade, ali, né? Acho que, se não me engano, são 8 etapas esse estudo. Então, ele traz mesmo uma forma de como que eu posso deixar a minha organização gerida de uma forma mais científica do que trazer aquele empirismo todo. Quando a gente fala dessa questão científica, empírica, né, a gente vê muito o lado do Taylor, né, trazendo ali características da personalidade dele, de conseguir controlar, monitorar, especificar, padronizar tudo. E assim, foi uma característica que traz benefícios. Então, a gente precisa disso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí questões, né, outras teorias que têm sempre, tipo, que trazem, né, contribuições, desculpa, que aproveitam de contribuições dessas teorias tradicionais. Então, por exemplo, na neoclássica mesmo, toda a questão de planejamento, o quanto que planejar, gente, é importante. Eu fico brincando, né, que eu também atuo muito na área de planejamento estratégico, então, assim, fico o tempo todo com N ferramentas, não sei se dá para vocês verem. Aqui dei até uma enxugada hoje, ainda bem, mas, assim, N ferramentas para conseguir, tipo, planejar. E aí, às vezes, eu até brinco, né? São tantos que a gente, às vezes, se perde. Por exemplo, aqui, eu vou planejar o meu dia da semana, né? Minha semana. Então, quando a gente assusta, tantas ferramentas hoje que a gente pode ter para se planejar, e isso é importante e vem lá da teoria neoclássica. E antes disso, para falar a verdade, né, da neoclássica, os clássicos já falavam que era necessário ter esse planejamento. Então, isso a gente está falando de 1900, e a gente aproveita, né, a gente dá aí muitas vezes uma incorporada hoje, né, com base em novos estudos, mas a gente traz conceitos raízes deles. E aí, com isso, a gente traz alguns princípios, né, trouxemos alguns princípios aí, da administração científica, e tanto, né, naquele sentido, né, de conseguir prever algumas coisas, né, de padronizar mesmo, de trazer esse caráter científico, e também falamos um pouquinho da questão aí da introdução de uma inovação, né, que foi dada na produção mesmo em massa. Então, a gente teve as esteiras, a introdução das esteiras rolantes, e aí a gente fala, então, de Henry Ford, que foi realmente aí uma figura que traz contribuições de inovação mesmo na produção. Aí, já na teoria clássica, a gente tem aí uma ênfase na estrutura, as áreas de operações empresariais acabam sendo, então, definidas. Então, a gente tem aí as áreas, quais são elas, gente? Vamos lembrar? Então, a gente teve a área de segurança, né, a área técnica. Quais outras, gente? Financeira, administrativa, vamos? Contábil. E aí, quando a gente fala dessas áreas, ele começa a estipular o quê? Quais são as funções da administração? Então, aqui já começa tudo. Quando ele fala em prever, a gente já tem aí o planejar, que é criar objetivos, criar metas, né? Então, a gente já tem aí, olha, o prever, o organizar, não era? O comandar, até então aqui é o comandar, o controlar e o coordenar, né? Eu troquei a ordem aqui. E depois a gente teve, lá na neoclássica, a junção, né, do comandar aí e do coordenar como a direção.
Então, foi uma outra função da administração. E essas 4 funções da administração, gente, né, que hoje é planejamento, organização, direção e controle, elas são utilizadas até hoje. Então, isso vem também da teoria neoclássica. E aí, depois nós vimos os princípios da administração, que foram 14 princípios, né? Vocês se lembram? A gente falou então sobre ordem, sobre equidade, sobre remuneração, sobre divisão do trabalho, e aí a gente falou sobre 14. Alguém quer discutir algum ou teve dúvida em algum? Pode também abrir o microfone em qualquer momento. Ah, gente, desculpa, o Fordismo veio aqui de intruso, viu? Na teoria humanística, a ênfase mesmo é em quem? Das pessoas. Então, aí a gente teve a experiência, né, lá em Hawthorne, né, naquela fábrica de equipamentos, né, telefônicos, e a grande contribuição dessa teoria é trazer mesmo essa percepção que as organizações, elas possuem grupos informais, e que esses grupos informais, eles acabam, de alguma forma, influenciando na produtividade, influenciando outros grupos, outras pessoas. Então, esse poder da organização informal. E se o gestor ele consegue perceber a existência desse grupo e conseguir mesmo, sabe, entender o grupo, quais são as motivações desse grupo, o que esse grupo, né, que a gente fala que é um grupo formado muitas vezes pelas semelhanças, né? Então, tipo, a gente acredita muito nisso, então a gente tem um prazer de trabalhar com isso, a gente gosta, etc. Então, isso transcende mesmo as fronteiras de departamento e tudo mais. Então, se a gente percebe isso, ou se existem fatores na organização que fazem que a gente, tipo, não goste de vários, né, elementos e tudo mais, então a gente se une por não gostar, às vezes, da gestão. Ou então que os métodos, né, meu gestor está lá dando bônus lá, adotando critérios que não são, para mim, os ideais. Então, a gente junta aqui os insatisfeitos para revolucionar e falar com todo mundo assim: olha, ele não está vendo que relacionamento com colegas é importante, então eu tô nem aí mais pro relacionamento com os colegas. Ou ele tá vendo, né, que tipo, dar ideias é o que vale, não é as ideias que são me fala, gente, incorporadas. Então, vamos dar um monte de ideias. Então, a gente pode ter grupos que se formam realmente por essas questões, né? Tanto antagônicas mesmo, quanto de percepções, tipo, semelhantes. E aí, a gente acaba tendo a inclusão do fator humano na análise organizacional, que também foi, né, um aspecto bem bacana. Na teoria burocrática, a gente tem aí, né, a introdução mesmo do que é a burocracia, e não considerando ela já como disfunção, ter, né, a burocracia. E aí a gente conhecer a natureza dela, né, nessa questão toda focada em regras, em regulamentos, em normas, é algo importante. Então, a gente ter ela, né, vê-la como algo que pode também auxiliar, mas infelizmente o excesso dela trouxe para a gente o quê? As disfunções. Então, a gente viu, né, as características da burocracia, mas também vimos que existem, né, tipo, esse exagero de papelório, um relacionamento muito moroso com o cliente. Então, é o que fica, né, na nossa cabeça quando a gente fala sobre burocracia. Mas tentar ter essa previsibilidade, ter normas, padrões e tudo mais, é extremamente saudável, é útil. Né? A gente só não pode, como tem lá nos slides, né, pecar pelos extremos. Então, sem nenhuma burocracia ou com excesso de burocracia. A questão é a gente ter um equilíbrio da burocracia. Então, eu preciso ter normas, eu preciso ter regras, regimentos para as coisas funcionarem. Mas em dado momento eu posso ter o quê? Um discernimento. E aí, nesse discernimento, eu vou, muitas vezes, tipo, abrir uma exceção, eu vou considerar um momento agora. Então, assim, eu acho que é ter um pouco essa sensibilidade também. Aí, quando a gente fala da teoria neoclássica, a gente está trazendo, gente, a gente trouxe, né, alguns acréscimos aí e repensamos, né, alguns conceitos da teoria clássica. Então, por exemplo, a gente trouxe o conceito de eficácia. Até então, a gente tinha trabalhado, né, na administração científica, na teoria clássica, o conceito de eficiência. E aí a gente viu que algumas organizações têm que trabalhar em dado momento com a questão tipo de resultado. Por mais que eu sei que os meios não estão sendo, né, os mais assim
realmente sonhados aqui, mas a gente precisa de ter um resultado X nesse momento, então eu preciso ser eficaz agora. E aí ela traz também a questão de amplitude. O quanto que eu preciso, né? Tipo, achatar a minha organização, o quanto que eu posso dar aí uma alongada nela, né? Porque na teoria clássica a gente trabalha essa questão de estrutura. Então, eles trazem também essa questão de reflexão de amplitude administrativa. Introduzem o conceito de descentralização. E é um conceito que a gente, né, eu acabo falando com vocês nas aulas, quando, né, eu tenho aí a centralização, que é a concentração de poder dentro, né, ali daquele nível organizacional, né, que está acima. Então, essa concentração ali, né, esse poder de decisão ali concentrado, ele traz benefícios, né? Então, a gente tem ali que a pessoa, ela tem uma visão, né, tipo, muito holística, ela conhece a organização toda, então ela sabe quais são os ganhos, ela sabe, né, de tudo da organização. E quando a gente vai deixando muito centralizado, a gente vai tendo perdas também. Então, ambas, né, tanto a descentralização quanto a centralização, tem vantagens e desvantagens. Então, cabe a gente ter também esse discernimento, o quanto que eu posso centralizar, o quanto que eu posso descentralizar. Muitas vezes a gente, na percepção ali, né, de nível mesmo, né, de setor, e tendo essa descentralização, eu quero privilegiar o meu setor, as pessoas e tudo mais. Mas, por outro lado, eu também consigo ter uma percepção dos problemas que é muito mais real do que o nível estratégico que está lá em cima, né? A gente falou até disso, né? Daquele programa do Fantástico. Então, às vezes, eu tô lá em cima achando que lá embaixo tá tudo ok, gente. E na hora que eu assusto, não tá nada bacana. E aí as funções da administração que eu falei com vocês, né? Que é as 4, né? De planejamento, organização, direção e controle. Aí a gente teve, na teoria estruturalista, as abordagens múltiplas. Então, eu começo a partir de agora aqui ter uma visão e pensar assim, olha, eu preciso analisar a organização por meio de diversos ângulos. Então, eu posso visualizar aí a organização por diferenças, né? Então, quanto à sua diversidade. Eu posso analisar e tenho que considerar tanto a organização formal quanto a informal. Então, ela começa um pouco que consolidar os conceitos anteriores. É como eu costumo falar muito, tipo, a administração científica deu um pontapé. E aí, a partir dela, as outras vão começar, tipo, a criticar. Então, por isso que a gente vê muito nos materiais a questão mesmo de contribuição e de apreciação crítica. Então, elas não são perfeitas. E aí, com base na lacuna de uma, a outra vem tentando trazer algum tipo também de contribuição. E aí, quando a gente fala na teoria estruturalista, é basicamente isso. Ela vai trazer, tipo, a gente considerou, as teorias clássicas consideraram recompensas materiais. Aí a teoria humanística traz a recompensa social. Então, não, a gente tem que considerar ambas, porque podem ter. Então, ela traz um pouco essa questão de consolidar. Mas, além disso, ela traz o conceito aí de objetivos organizacionais. Então, o fato da organização ter que ter um objetivo perfeito. Esse objetivo, gente, faz com que agora não mais qualquer caminho me satisfaz. Eu sei onde a gente quer, né? Qual que é o alvo, qual que é o propósito aqui da gente quanto organização. Ela traz já a primeira introdução, né, que a gente tem das teorias quanto ao ambiente. Então, bem no sentido de falar, olha, a minha organização, ela se interage com outras organizações. E no que tange mesmo, né, eu, ora, vendo para ela, ora, tenho outras organizações que são minhas fornecedoras. Só que aqui a visão foi muito limitada, né? Eles consideram o ambiente essa questão de interações entre organizações sociais. E a gente vai ver lá na sistêmica contingencial que isso cresce, né, para vários fatores ambientais. Considerar conflitos e começam a falar sobre as tipologias, né? Tem a tipologia lá de Blau-Scott, de Etzioni. É uma forma, né, da gente pegar características e tentar agrupar organizações. Com isso, depois, a gente tem aí a teoria comportamental, que traz questões mesmo de motivação,
e fatores motivacionais e a questão de sistemas de decisão. Então, pensando mesmo na teoria comportamental, ela começa a tentar enxergar alguns fatores, né, que podem trazer para a organização produtividade, mas, por outro lado, pode trazer também o quê? Fatores podem trazer rotatividade, porque gera uma insatisfação nos meus, né, operários e tudo mais. Então, ela tende, até a gente, né, tem um slide lá, gente, que mostra muito isso. Como que a minha organização, ela, né, por meio aí, tipo de... A minha organização, eu tenho, né, funcionários ali que estão produzindo bastante, legais, etc. Mas eu tenho outros que têm, assim, comportamentos não aceitáveis. Então, eu tentar entender um pouco o funcionário, colaborador. E aí eu vou ver que tem questão de rotatividade, tanto disso quanto também, né, a questão de não comparecimento dos meus funcionários, ou da cidadania que a gente fala, né, eles fazem mais do que o cargo pede, mais, né, que o esperado. Então a gente estuda tenta entender um pouquinho também que existem motivos. E aí, na teoria sistêmica, a gente entende que com o corpo humano, as organizações, elas, né, podem ser vistas como vários órgãos ali, várias partes que se relacionam. E que o todo, né, a soma desse todo aí que faz, então, os resultados da organização. E aí ela traz esse conceito de sistemas abertos, porque se, né, hoje não é um caso, mas, né, se eu estou aqui transpirando e etc., existe o quê? Uma resposta do meu organismo para equilibrar e tudo mais a temperatura do ambiente. Então, é uma resposta. Então, da mesma forma, as organizações elas precisam responder ao ambiente em que são inseridas. Se esse ambiente agora, a gente está tendo aí crise econômica, sanitária, política, etc., então tem que trazer algumas atitudes, né, algumas decisões que vão de acordo com o ambiente. Então é isso que a gente, né, fala nessa teoria, as organizações sendo vistas, né, como, né, várias partes se relacionando, mas principalmente que ela tem que dar uma resposta, que ela tem que ficar atenta ao ambiente que ela está inserida. E aí, na contingencial, que eu vou falar, então, o que que são contingências? O que que pode acontecer, então? Só que eu não sei, né? Então, assim, para os ansiosos de plantão, tipo, isso é horrível, né? Tipo, olha, isso pode acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer. Então, essa falta de saber, né, que a gente não tem controle sobre todas as coisas, que muitas coisas não são previsíveis, isso também faz parte das organizações. Então, ela tem que, de alguma forma, começar a monitorar e fazer leitura do ambiente onde ela está inserida, para já começar a tomar algumas decisões, como a gente, né? Então, tipo, eu vou olhar aqui a previsão do tempo e eu vou ver que existe aqui uma grande porcentagem de chance de chover. Então, eu posso tomar uma atitude, eu vou sair de casa, então eu posso colocar, né, um um guarda-chuva, eu posso colocar, às vezes, né, uma blusa, que eu acho que isso pode dar uma mudança na temperatura. Então, eu tô tomando algumas decisões de acordo com esse fato que pode ou não acontecer. Mas aí eu consigo analisar que existe uma chance, ela é alta ou não é. Então, as organizações lendo isso, tipo, o que que meus concorrentes estão fazendo? O que que meu cliente está fazendo, está pedindo, está demandando? O que que o fornecedor mudou? Se eu começar a ler isso, eu já começo também a falar, opa, eu tenho que tomar uma decisão. Meu fornecedor, ele está atendendo agora o meu concorrente está adotando uma nova tecnologia, e aí a tecnologia vai reduzir consideravelmente, né, o preço ali dos produtos. Eu posso entrar aí numa concorrência, né, predatória, ou seja, eu não vou conseguir competir com o preço, porque o meu custo tá alta ainda, eu não tenho essa tecnologia associada. Então, isso tudo faz a organização o quê? Repensar e estipular algumas estratégias. E aí, da mesma forma, a gente pensar que existe um ambiente operacional, que ele é formado, né, como vocês viram lá na aula, ele é formado pelos meus fornecedores, clientes, concorrentes, a mídia, o governo, etc. E eu tenho um ambiente aí contextual, que aí eu estou falando muito de condições, né? Eu tenho condições aí legais, políticas, sociais, culturais, ambientais e etc.
E que é necessário que eu faça, então, o quê? Um monitoramento, que eu consiga fazer, então, essas buscas, né, de informações do ambiente de uma maneira mais sistemática, mais pontual, mais rapidinha mesmo. Aí, gente, que eu falei com vocês, né? Eu não vou dar aqui segmento, mas só comentando um pouquinho nessa atividade de revisão que eu coloquei para vocês do McDonald's, a gente vai trazer lá alguns elementos. Eu vou postar isso aqui para vocês, que são um pouco, né, do gabarito, mas vou até postar amanhã, que aí talvez acho que dá tempo. Eu não lembro que dia que vocês têm que entregar ela. Mas depois eu olho isso aqui rapidinho. Mas eu coloco assim depois para vocês já refletirem em soluções, assim, né? O que eu errei, o que eu podia ter colocado aqui, acrescentado, e etc. E então, a gente, bom, Alana, eu. tem pergunta no chat sobre essa atividade. Ai, que ótimo. Obrigada, Flávia. Então, gente, eu tenho recebido diversas mensagens sobre isso. Na verdade, eu comecei a ler de baixo para cima, desculpa. Mas, Pamela, então, sobre a atividade McDonald's, tem a possibilidade de prorrogar a data? A data era para hoje? Isso, para hoje. Beleza, tem possibilidade sim, gente. Eu vou então prorrogar, já que, né, a gente teve hoje a aula síncrona, o prazo tá bem corridinho para vocês. E então eu vou prorrogar, Pamela. Eu coloco para vocês assim até acho que quarta, quinta-feira, pode ser? E quanto aos prazos, Alisson, eu infelizmente que não dou conta, vocês acreditam? Eu tenho recebido até muita mensagem, tipo assim, Alana, olha, eu fiz e tô te mandando. Se você puder considerar bem, se não puder, tá ok. Mas à medida que eu já passo por uma atividade, eu corrijo, já lanço aqui nota, se depois um aluno lá na frente me mandar ela, eu acabo às vezes não conseguindo mais, tipo, voltar, porque é muitos alunos. Então, por exemplo, essa turma são 30, mas eu tenho, por exemplo, a turma de gestão do conhecimento que são 40 alunos. E aí tem turma eletiva. Então, assim, por serem 3 turmas, eu coloco o prazo de data limite mesmo, porque dali eu já vou corrigir, já vou querer lançar a nota para vocês. Então, por isso, gente, eu peço mais uma vez, sabe? Eu tive casos, né, da sala aqui que eu respondi, pode me mandar, dessa vez dá para considerar. Casos que alunos estão postando, né, que tiveram mesmo relatório médico, relacionando a Covid e tudo mais, então é super tranquilo. Mas, assim, se perder o prazo, né, e não tem como justificar, não tem como mandar esse testado, etc., aí, infelizmente, não dá para ficar considerando, porque o número é muito alto, e aí eu me perco mesmo nas correções e nos e-mails. Por isso que eu peço, coloque a atividade só no Moodle, porque é lá que eu vou começar a corrigir e vou lançar a nota. E aí eu vou disponibilizar isso para vocês. Se for por e-mail, depois eu até coloco assim, ok, vou considerar, mas pode ser que eu me perca. Então eu peço desculpas aí, mas é falta de realmente, sabe, de ter mais braços para ajudar. Então, sozinha fazendo, não dou conta. Tá bom, gente? Então, se perdeu aí, eu peço mesmo. Nem precisa mandar por e-mail, não, que vai ser muito difícil de eu conseguir considerar depois, tá? E mais alguém, gente? Eu vou até mudar esse prazo aqui agora, mudar o prazo também do seminário, não. Não precisa mudar, né? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Sugestão? E só então introduzindo agora, a gente acaba as teorias tradicionais e a gente vai para as teorias de caráter hoje mais contemporâneo. Então, aí, a partir da aula de hoje, a gente tem ainda nessa questão de revisão, mas a partir de quarta-feira eu começo a colocar para vocês as teorias que vão ser mais hoje, mais faladas, que vocês têm aí mais contato. Então, por exemplo, administração estratégica, empreendedorismo, gestão participativa, virtual. Então, isso acaba hoje, né, sendo abordado como teorias mais voltadas para a excelência das organizações. Então, sem essas teorias, a organização ela vai tocar, igual sem a gestão do conhecimento. Só que se ela perder um conhecimento que é muito difícil de ser recuperado, é um conhecimento crítico que a gente chama, ela, sem esse conhecimento, ela acaba o quê, gente? Perdendo mesmo, né? Então, tipo, tempo, retrabalhos ali, ela vai ter retrabalhos, ela vai ter custos associados. Então, tem toda uma questão de ela passa, né, a assumir esse risco. Então, com essas teorias, a intenção é a gente trazer excelência.
Se a gente está falando de empresa, a gente está falando de custos, né? Então, também, porque eu quero lucro. Então, eu preciso reduzir custos, retrabalhos e prejuízos. Então, a gente vai ver essas teorias, né? Tipo, mapeamento de processos, a gestão por processos. É uma teoria também que tenta ajudar. Eu consigo mapear o processo, refazer. Então, eu começo a ver que, não, essa entrega aqui pode ser assim, direto, aqui tem um gargalo, quem que é responsável por esse gargalo? Então, a gente começa a ter umas percepções, assim, de como trazer mais excelência para as organizações. E ela é mais curtinha, assim, né? Acho que eu falo das teorias mesmo, acho que em 1, 2 aulas. E aí depois a gente fala dos elementos constitutivos, que é a cultura que vocês vão usar para o trabalho final, é a estrutura, conflito, comunicação e por aí afora mesmo. Beleza, gente? Mais alguém quer falar e fazer alguma pergunta? Agora eu tô de olho aqui no chat. Podem colocar aqui no chat também. É só quando eu apresento que eu não consigo ver. Tranquilo? Então, gente, vocês podem me chamar por e-mail, né? Só não mandar a mesma atividade por e-mail, que aí eu não vou aceitar, mas perguntas, dúvidas, querer marcar atendimento, qualquer coisa do tipo, vocês podem me mandar por e-mail. Combinado? E, né, ou também pelo Moodle aí, que a gente vê e tento, né, responder o mais rápido para vocês, tá bom, gente? Então, eu vou parar a gravação aqui e super agradecer a presença de vocês, né? Ficarem aqui comigo até 10h10. Mas eu acho super válido ver vocês e ver, né, as fotinhas, mas ter esse